Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. A melhor programação da internet. Eu tô curtindo. Sua rádio favorita. Está no ar o programa Papo Teológico com Maicon Oliveira. Muito boa noite, estamos entrando no ar aí com mais um programa Papo Teológico aqui na Rádio Web TK Gospel, um programa como você já ouviu durante o dia aí, mais do que especial. Temos um convidado muito importante, foi muito bom conversar com ele, que é o Willy Menezes do Missão Portas Abertas, né? Hoje a gente vai ouvir uma entrevista muito boa que a gente fez com ele. Para você que não sabe o que é o Missão Portas Abertas, fique ligadinho aí, mas você já conhece, já ouviu falar de cristãos que são perseguidos no mundo, né? Nesse mundo afora aí, não é todos que têm essa liberdade que nós temos, de inclusive estar numa rádio falando do amor de Deus. Então o Willy Menezes nos traz um pouco a perspectiva do que é a Missão Portas Abertas, do que é a Igreja Perseguida, porque principalmente nesse domingo, dia 13, temos o Domingo da Igreja Perseguida, que é um domingo especial do ano, que geralmente que é escolhido, né, que foi adiado em virtude da pandemia, para a Igreja aqui do Ocidente, né, poder relembrar e saber que existe sim uma perseguição, ela é real, e esses cristãos dependem muito da nossa oração. Mas eu não vou falar muito hoje, porque a entrevista por si só, a conversa já deixa uma grande mensagem para nós. Então eu vou pedir para você que está ligadinho aí, compartilha, avisa os seus amigos, nós vamos com um rápido intervalo comercial e já na volta a gente já vai no ar com a entrevista que com certeza vai ser bênção. Então nós estamos aí no nosso Facebook Rádio TK Gospel lá ao vivo, também pelo site radiotkgospel.com.br, ou você pode baixar o aplicativo no Play Store lá, Rádio Web TK Gospel. Então você tem todas essas opções para ouvir. Você pode manda o link para o seu amigo, mande o link para quem você conhece e gostaria que ouvisse essa conversa. Vamos estar lá na rádio falando sobre Missão Portas Abertas, sobre a Igreja Perseguida. Envia nesse período de intervalo comercial aí, que na volta a gente já retorna com a entrevista. E eu digo para você, você não perde por esperar, né? Vai ser uma grande bênção. Eu sair muito motivado e refletindo muito sobre essa conversa, porque a gente tem que repensar muito os nossos valores como cristãos e o que realmente é o essencial. Feito, galera. Hoje o Patrick não está comigo aqui, que geralmente ele está em casa ouvindo da rádio lá, mas segunda-feira que vem a gente vai estar repercutindo essa entrevista e conversando um pouco mais sobre a Igreja Perseguida. Mas hoje aí a entrevista é com o Willy Menezes, já agradecendo Missão Portas Abertas, né, a Regina que nos recebeu ali, que fez todo o contato, ao Willy pela disponibilidade, foi muito bom, foi bacana. Agradecemos demais aí a recepção deles. Então você fica agora aí com o intervalo comercial e na volta já, enquanto você compartilha com seus amigos, você avisa, você chama a galera, a entrevista com o Willy Menezes. Então fique ligadinho aí que a noite está apenas começando. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Laboratório Labor Vida, em Taquari, Rua José Antero de Siqueira, 357 Centro. E em Itabaí, Rua João Claus, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Laboratório de Análises Clínicas. Telefone WhatsApp 51 3653 1502. Resultados que inspiram confiança. Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade, camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais. Mr. Puffs, baús, cabeceiras e puffs sob medidas, qualidade e bom preço. Avenida Lauter Filho, número 79, Taquari, Rio Grande do Sul. Visite o nosso site radiotkgospel.com.br. Lá você encontra muitos conteúdos e notícias de nossos colaboradores.
Ponto Real. Alimentação, limpeza, bazar, brinquedos, material escolar, artigos para presente e muito mais. Visite uma de nossas lojas e conheça a nossa grande variedade de produtos. Ponto Real, Taquari, na Rua Albino Pinto, 215 e na José Porfírio da Costa, 219, em frente à rodoviária. Também em Camaquã, Rua Zeca Neto, 855, em frente ao Paradão. Ponto Real, o nosso negócio é fazer você feliz. Se tem Santo Pão, tem mais motivos para comemorar. Delícias preparadas com muito carinho. De segunda a sábado, das 7 às 20 horas, sem fechar ao meio-dia. E aos domingos, das 8 ao meio-dia. E das 15 horas até às 20 horas. Padaria Santo Pão, Rodovia Leixo Rocha, 928, em frente a Ceitel. A gente adora te fazer feliz. Você é nosso convidado para participar de nossas reuniões de fé. Domingo, às 3 da tarde e às 18 horas. Terças, às 8 da noite. E quartas, às 3 da tarde. Na Avenida 20 de Setembro, 482, Colônia 20, em Taquari. O reverendo Uberani Barbosa e a pastora Neuza Barbosa, juntamente com toda a sua equipe de fé, estarão clamando a Deus por você, e o Senhor te abençoará. Igreja do Evangelho Quadrangular, Catedral do Deus Vivo, sede regional, um lugar para se encontrar com Deus. Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e prática de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. A melhor programação da internet. Eu tô curtindo. Sua rádio favorita. Então, uma boa noite, nós estamos aqui na Rádio Web TK Gospel. Eu estou muito alegre, muito feliz aí pelo prazer, pela alegria de poder conversar com o Willy Menezes. Ele que é coordenador de área do Missão Portas Abertas aqui no Brasil. E Willy, eu queria dar o meu boa noite para você, meu agradecimento e, cara, estou muito feliz de poder conversar contigo aí, falar sobre a igreja perseguida, que eu sei que muitas pessoas aí, às vezes sequer sabem dessa realidade. Uma boa noite, Willy. Boa noite, Maicon. Boa noite a todos aí que estão nos ouvindo. É um privilégio poder estar aqui para compartilhar um pouco mais sobre os cristãos perseguidos. Eu creio que vai ser um tempo edificante. Você que começou a nos ouvir, fique aí até o final. Com certeza, muita coisa boa aí ouvir. É isso aí. E William, eu queria então começar pelo começo, né? Eu queria partir do princípio aí que muitas pessoas não talvez estão ouvindo pela primeira vez esse termo igreja perseguida, né? Então eu queria que você explicasse para nós aí, desse um panorama, o que é a igreja perseguida, né? O que é essa perseguição que a gente fala, e já engajando, emendando, dizer o que é o Missão Portas Abertas, né? O que o Missão Portas Abertas tem a ver com toda essa situação. Ah, legal. Essa eu acho que é a principal pergunta, né? Que é o centro da nossa conversa. Quando a gente fala de igreja perseguida, hoje, no contexto da Missão Portas Abertas, a gente está falando aí de qualquer cristão, né, que enfrenta algum tipo de hostilidade, que enfrenta algum tipo de pressão, né, por conta da identidade dele com Cristo, né? Seja por palavras, seja por ações. São pessoas que, por professarem a sua fé, são, né, por conta do Evangelho. E essa perseguição aí, ela acontece de diversas formas, de diversas frentes, né, de diversas maneiras. Todo mundo que nos ouve, que conhece aí um pouco da Bíblia, lembra que, especialmente em Atos, né, a igreja foi perseguida, né? Aqueles cristãos foram perseguidos por causa do Evangelho. E aquela perseguição que começou ali, a gente lembra muito do episódio de Saulo, né, em Atos capítulo 8, capítulo 9, perseguindo os cristãos.
essa perseguição ela continuou. Ela continua até hoje. Na verdade, nunca parou, viu, Michael? Hoje, mais de 260 milhões de cristãos são perseguidos em mais de 70 países ao redor do mundo. Então, é uma parcela muito grande, né? Quando a gente pensa nessa realidade de perseguição. Então, a perseguição, em outras palavras, o cristão sofrer algum tipo de hostilidade simplesmente por se identificar com Cristo. E hoje a Portas Abertas ela trabalha aí em mais de 60 países ao redor do mundo. O nosso trabalho ele tem sido fortalecer cristãos que são perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo. Né? Contando um pouquinho da história, né, da missão, a gente começou aí em 1955 com o irmão André. André é um nome que foi adotado aí por ele depois, mas ele foi um jovem holandês e naquele período contrabandear Bíblias para países do leste europeu. Ele começou a levar Bíblias dentro de um fusquinha para países onde era proibido, né? Naquele período os países da União Soviética entrar, né? Não tinha acesso à palavra de Deus. Então ele ficou conhecido aí como o contrabandista de Deus. Até depois ele lançou um livro com esse tema, né, o contrabandista de Deus, e depois disso, de uma maneira muito simples, contrabandeando Bíblias, a missão Portas Abertas se expandiu, a necessidade foi tamanha, né, para atender as demandas da igreja perseguida, e hoje nós estamos aí com 65 anos, servindo cristãos perseguidos aí em mais de 60 países. Basicamente é esse o nosso trabalho, tem muita coisa ainda para a gente falar sobre. Tu sabe que idade tem o irmão André ou Willy? Sim, ele está com 92 anos. Nossa, gente, 92 anos. 92 anos, mora ainda na Holanda. Hoje ele não atua, obviamente, né, por limitações físicas naturais, mas ora constantemente pelos cristãos perseguidos, todos os dias. Eu estava lendo, eu recebi alguns livros, né, no período que eu assino ali revistas, né, e as histórias dele, assim, alguns livros que eu li deles é fantástico. Ele fala muito da oração, né, que ele dizem, eu até ouvindo uma entrevista do próprio secretário aqui do Brasil, né, falando que o quarto dele, eu acho que tem espaços de oração que ele ora pro cristão perseguido, né, eu acho que o legado que ele deixou realmente chega de arrepiar, ouvir a história dele. Exatamente, todas as histórias do irmão André tem a oração envolvida, né, desde o começo até o fim, inclusive a oração é um dos valores centrais da Portas Abertas hoje no mundo inteiro, né, porque primeiro porque é bíblico, né? A gente sabe que isso está na palavra de Deus, mas a experiência com a igreja perseguida, ela faz qualquer pessoa depender muito de Deus. E não tem como depender de Deus sem oração, né? Não tem como confiar em Deus sem oração. Então, realmente é algo fundamental. E eu lendo as histórias, né? Muito desse contrabando de Bíblias, né? Para levar, né? Houve muitos milagres, assim, porque eu acho que não sei se realmente, eu acho que aconteceu, não sei se foi dessa história que eu vi, de às vezes os caras passar com Bíblia dentro do Fusca, dentro de carros, e os caras não vê na alfândega, né? Simplesmente parece que ouvi alguém falar, né, que a oração ao contrário, né, que o Senhor abriu os cegos, mas nesse momento o Senhor possa fechar os olhos, e realmente Deus fazia, assim, eu acho que só quem viveu isso, quem vive, para poder realmente experimentar, assim, o poder da oração, da intercessão, e o cuidado que Deus tem com esse pessoal que está envolvido. Não, exatamente. Era a oração que a gente depois chamou de oração do contrabandista. Ele mesmo, né, chamou isso. Oração do contrabandista foi que estava no termo dele, exatamente. Era exatamente nessa situação, viu, Michael? Quando ele estava para entrar nesses países, né, onde era proibido, imagina só, você com um fusquinha carregado de Bíblias e é proibida a sua entrada ali, a entrada desse material, né? O que você faz? Né? O irmão André, ele fazia sempre essa oração, pedindo para que Deus fechasse os olhos daqueles que enxergavam, para que eles não olhassem, né? Assim como ele fez quando estava na terra. Então, era uma oração de fé, e graças a Deus, nenhuma Bíblia se perdeu durante todo esse tempo, sabe? Durante todas as experiências do irmão André contrabandeando Bíblias para aqueles países onde eram. Sim, hoje ainda existem muitos países proibidos, e da mesma forma, Deus continua agindo por meio do milagre, sabe? Então realmente, o irmão André tem um livro que fala sobre a oração, e ele diz que a oração não é a preparação para a batalha, a oração é a própria batalha, né? Por meio dela é que a gente vence esses desafios. E aí é uma lição para nós, que muitas vezes estamos com a nossa Bíblia em casa, às vezes mal olhamos para ela,
enquanto tem muitos irmãos aí que estão dando a vida e arriscando para poder levar uma Bíblia a quem está, talvez, poder ver pela primeira vez a palavra de Deus, né? Muitas vezes a gente está na nossa cama, poder ler e a gente não aproveita esse momento, né? Isso aí sempre quando você tiver preguiça de ler a Bíblia, lembra que tem alguém passando um sufoco para levar a Bíblia a alguém, né? Eu acho que... Exatamente. Willy, e como agora, dia 13, vai ser o domingo da Igreja Perseguida, que era para ser dia 7 de junho, né? Com a Covid foi transferida, eu queria que tu explicasse para os nossos ouvintes aí o que é o domingo da Igreja Perseguida, né? Porque essa... né, a situação que no Ocidente é tão crítica que a gente tem que criar um domingo, às vezes, para poder lembrar que isso existe, né? Então, explica para nós o que é esse domingo da Igreja Perseguida. Não, legal, essa é uma boa pergunta. O domingo da Igreja Perseguida, que a gente chama de DIP, né? Toda vez que eu ouvi falar DIP relacionado a Portas Abertas, é exatamente o domingo da Igreja Perseguida. Ele nada mais é do que um movimento de oração, tá? Um movimento nacional de oração em favor dos cristãos perseguidos. E essa ideia veio exatamente do irmão André, né? Todos os anos a gente tem aí um domingo depois do Pentecostes, né, porque Atos, ali no capítulo 4, marca exatamente, é um dos marcos, né, da verdade, da descida do Espírito Santo, e aí com isso, né, a prisão de Pedro, a prisão de João, e também a perseguição, né, apesar de que os profetas já eram perseguidos, a perseguição sempre ouviu, mas ali como igreja, né, a gente tem um diferencial. Então, era para ser no primeiro semestre, como você falou, devido a essa questão toda que o mundo tem enfrentado, a gente jogou aí para o dia 13 de setembro, né? Então, você que está nos ouvindo, ainda dá tempo de você fazer parte do DIP. Você pode se inscrever lá no nosso site, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas basicamente é isso. E o bom disso é que hoje a gente tem aí igrejas de várias regiões do Brasil, sabe, de diversos tamanhos, denominações diferentes, realizando esse dia especial, né, que é o Domingo da Igreja Perseguida. Ano passado a gente envolveu aí mais de 10 mil igrejas, e esse ano a gente vai, em nome de Jesus, aumentar esse número aí, não simplesmente pelo número, mas para que tenha mais pessoas orando pela Igreja Perseguida. Amém. Eu fiz também o nosso cadastro lá na nossa igreja ali. Como eu sou líder do grupo de jovens aqui, então ali no domingo eu sempre envolvo no sábado também, que a gente tem nosso encontro, a gente envolve a gurizada ali. Teve ano ali que eu fiz ele se sentar só com uma vela e, gente, vamos cantar e louvar só assim mesmo, vamos interceder pra gente ver o que é realidade, né? Isso é muito bacana. Dá um chacoalhão na gente, né? Poder relembrar e mover um pouco a nossa atenção, essas pessoas aí que são nossos irmãos, né? Faz parte do nosso corpo, da nossa comunhão. Sem dúvida. Irmão, e aproveitando, depois a gente repete novamente o site, mas você já pode adiantar para nós que para quem quiser, tiver interesse aí de se cadastrar nesse domingo e poder participar do Domingo da Igreja Perseguida, como é que ele pode fazer então, daí? Legal, é muito simples, basta acessar o nosso site, o site da Portas Abertas, é portasabertas.org.br/DIP, né, Domingo da Igreja Perseguida, só as iniciais, DIP. Lá você acessa, faz um cadastro muito simples, e por meio desse cadastro você vai passar a ter acesso a uma área restrita. Nessa área restrita, você vai receber apresentação em PowerPoint, você vai receber material digital, folder, folhetos, marca-página, tem muita coisa boa, atividade para crianças, sabe? Sugestões para você fazer peça teatral, tem muito material lá disponível nessa área restrita. E uma coisa importante é que não precisa ser exatamente no dia 13, você pode fazer no sábado, no domingo antes, no domingo depois. O importante é fazer, né? E o cadastro ele é muito importante também para que você receba a orientação, né, melhor, e também para que a gente saiba, né, quantas igrejas ao redor do Brasil estão realizando o DIP. Basicamente é isso, é muito simples. E tu falou do dia, e o material ali é muito bacana. Tem material, se tu quiser envolver, às vezes durante o ano inteiro, de vez em quando, tá ali fazendo algo temático, muito bacana. Tem um material muito bom, muito rico ali, que te abre muito a visão. Vale a pena aí para quem quiser envolver com essa atividade na igreja, é muito bacana mesmo. E depois no final a gente reforça novamente o site para quem quiser ouvir. Ó, uma coisa importante, o pessoal que está nos ouvindo, esse cadastro é completamente gratuito, tá? Você não precisa pagar absolutamente nada para fazer o cadastro, você faz ele, tem acesso gratuitamente. O ideal é conversar com o seu pastor, com o líder da sua igreja, para realizar, né, o evento na sua igreja, e após isso faz o cadastro, que com certeza
vai ser um tempo muito bom. E mesmo para que situações aí que igrejas talvez estão com dificuldade de ter os cultos presenciais, tem trabalhos ali também, né, para às vezes até fazer uma live online para movimentar, né, Will? Sim. A gente está subindo material lá exatamente por esse contexto. Então, se sua igreja já voltou aos cultos, você pode fazer com público reduzido. Se a igreja não voltou, você também pode fazer por meio dos cultos online. Então, tem suporte aí para todo o perfil. Muito bacana. E William, eu sei que todo o ano tem um tema central do Domingo da Igreja Perseguida, né? Uma mensagem principal. E esse ano aí tu passa para nós qual é o tema aí que está sendo levantado aí no DIP. Legal. Esse ano aí a gente vai falar sobre cristãos ex-muçulmanos, né? Esse é o nosso grande tema. Trabalhado ele aí, obviamente é um grande tema quando a gente fala da igreja perseguida, mas quando a gente pensa em cristãos ex-muçulmanos, a gente tem algumas considerações importantes, né, a serem feitas. Quando começou o trabalho da Portas Abertas, lá em 1955, queda da cortina de ferro, o irmão André mesmo, ele já havia previsto que o islamismo ele seria o maior desafio para a igreja, né? E isso tem acontecido hoje, né? Tem representado uma grande ameaça para a igreja que não está restrita somente ao Oriente Médio. Geralmente, quando a gente pensa, né, em questão do mundo muçulmano, a gente olha ali para o Oriente Médio, mas essa realidade ela já se espalha em outras regiões, né, em outros países também, cada vez mais dificultando a vida ali dos cristãos. Então, o que acontece, né? Por qual o motivo, né, desse tema? Quando ele se converte a Cristo em um país de maioria islâmica, né, maioria muçulmana, ele começa a sofrer dentro da própria casa. Geralmente é na própria casa que ele começa a sofrer os grandes desafios, porque a conversão de um muçulmano para o cristianismo não é somente a mudança de uma religião, né? É a traição também cultural, né? De todo o ensinamento de uma família, de todo um legado, de todo um investimento, de toda a sociedade. Então, na maioria das vezes, essas pessoas precisam viver de maneira secreta. Existe até um livro nosso que foi escrito pelo Al Jansen com o irmão André, que se chama Cristãos Secretos, e que fala como é a vida de um muçulmano quando ele se converte a Cristo, né? Então, por conta dessa tamanha necessidade, né, desse alto nível de perseguição, só para a gente ter uma noção dos 50 países da lista mundial da perseguição que a gente tem agora em 2020. Eles falam um pouquinho também da lista aí, que é bem bacana o pessoal saber que tem a organização de como é que funciona essa lista. Para quem não conhece ainda, a Portas Abertas todos os anos, a gente lança aí uma lista mundial, que é um mapa, nada mais é do que um mapa mundi, você pode visualizar isso, e nesse mapa você tem ali os países por nível de perseguição, né, pintado de cores diferentes e por níveis, né, como se fosse um ranking. Então, se você quiser, depois acessa o nosso site, portasabertas.org.br, e aí você vai ter informação sobre cada um desses países. Então, desses 50, essa lista, 41 tem como religião predominante o islamismo. Nossa, então, é uma necessidade muito grande. E tu falou ali, eles enfrentam a própria perseguição dentro da família. Isso eu até anotei aqui, porque eu tava vendo alguns testemunhos ali, cara, e é muito impactante, porque teve um que eu vi ali, que ele perdeu, a mulher saiu com o filho, né, é rejeitado pela família, perde o emprego, assim, qual é a recompensa que eles recebem, assim, quando eles resolvem decidir por Cristo, assim, como é que é lidar com essa situação? Eu achei muito impactante, assim, fiquei assim horas pensando, assim, porque, cara, olha o que eles deixam, assim, para poder servir a Cristo. Esse é um grande desafio, cara, e todos os dias, praticamente todos os dias a gente tem uma informação nova. Isso acontece, né? A gente não consegue acompanhar todas as coisas, né, que acontecem ao redor do mundo, mas quando a gente pensa aí nesses contextos, há conversões todos os dias, graças a Deus, né? Graças a Deus por isso. Só que com essa bênção da conversão vem
esses grandes desafios, né? Não é nada fácil. Eu pergunto porque eu fiquei pensando assim que, poxa vida, né? Às vezes a gente aqui no Brasil, eu trabalhando com jovens, a gente fica pensando, como é que a gente pode daqui a pouco atrair as pessoas para vir, né? E às vezes o nosso discurso, não adianta, a gente acaba pensando, porque você vem para Cristo, você está com uma família complicada, né? Tu vai pregando, acaba pregando um bem-estar para a pessoa vir para cá. Você vem para Cristo para você ter uma família abençoada, para você reconciliar com a sua família, ter um melhor emprego, né? A gente dá essa ênfase e lá é o contrário, cara. Não, assim, tu vai vir para Cristo, só que assim, tu vai ter que perder a tua família, tu vai ser rejeitado. Então, assim, é o contrário e às vezes a gente, todo esse discurso não consegue muitas vezes trazer. E lá, com esse discurso, sabendo tudo que eles estão perdendo, eles ainda assim, eles pegam e negam tudo isso. Cara, é porque a mensagem ela é muito forte, é porque é uma graça irresistível realmente para essas pessoas. Exatamente. E quando a gente olha para a Bíblia, viu, Michael, não é tão diferente, não. Claro, se a gente verdade, observa é quase aí uma promessa de Jesus, né? Que nós seríamos perseguidos, né? Essa promessa isso ninguém mesmo, toma posse. exatamente isso. Quando a gente pensa ali em Mateus no capítulo 10, Jesus Cristo ele comissiona os 12, ele dá uma mensagem, né? E ele envia aqueles 12, ele dá autoridade, ele dá poder, dá uma mensagem e envia. E é exatamente nesse momento que ele diz o seguinte: envio como ovelhas para o meio de lobos. Ou seja, eu costumo dizer quando eu visito nas igrejas, qualquer criança, se você parar e falar para ela, perguntar, né, como é que é a vida de uma ovelha no meio de lobos? É uma vida fácil? A pessoa vai dizer não. Difícil, é uma vida arriscada, né? É uma vida que compromete ali. Então, quando Jesus Cristo ele envia aqueles 12 nesse contexto da autoridade e da pregação, ele está enviando como ovelha para o meio de lobos. E para completar, nesse mesmo texto, nos versículos seguintes, ainda na mesma conversa, Jesus chega para eles e diz o seguinte: vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. É como você falou, né? Parece que é algo nesse sentido, né? Da promessa, porque isso vai acontecer. Então, qual é a conclusão que a gente chega? O estranho não é a perseguição que os cristãos, por mais, entre aspas aqui, por mais estranho que seja dizer isso, mas quando os nossos irmãos observam a perseguição que eles vivem, tá um respaldo bíblico. Dizer, todos aqueles que desejam viver piedosamente sofrerão perseguição. Os profetas foram perseguidos, né? Os discípulos, os apóstolos foram perseguidos. Jesus Cristo no Sermão do Monte, perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E ele fala, né, que assim foram os profetas também. Depois ele diz, né, para a gente amar não somente os nossos amigos, mas os nossos inimigos, aqueles que vos perseguem. Então a Bíblia realmente a perseguição, é uma realidade que está ali. Isso eu queria até conversar contigo também, amar os que perseguem. É muito importante também que às vezes eu vejo, às vezes no Facebook assim, às vezes tu acaba criando um discurso de ódio contra esses povos muçulmanos, né? E eu acho, né, não é por aí que a gente vai conseguir trazer essas pessoas, né? Não é trazendo um discurso de ódio, de rebeldia, porque estão perseguindo, é justamente ao contrário, né, Will? Eu acho que esse nosso papel aqui é justamente pregar um amor e não por saber que não são as pessoas, né? É o que está por trás, é tudo que envolve. Exatamente. É muito bom, viu, Michael, essa posição aí, porque a perseguição ela não tem a ver comigo ou com você, porque nós somos isso ou aquilo, ou por tal pessoa. A perseguição, Deus diz, vocês serão perseguidos todos odiados por causa do meu nome, ou seja, é por causa de Cristo. Não é por minha causa, não é porque eu sou isso ou aquilo, sabe? E então a perseguição tem a ver com aquilo que está dentro de cada cristão, né? Que é o próprio Cristo. E esse assunto é muito interessante que você tocou sobre... Ele diz uma frase: eu amo todos os muçulmanos. Eu amo todos os muçulmanos porque Cristo os ama, sabe? E nós temos a missão de alcançá-los. Então, quando a gente pensa nessa realidade, eu tive uma experiência no Oriente Médio, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, ali com a igreja presente naquela região, foi exatamente o que comportava no meio de um país de maioria muçulmana. A igreja, ela amava, ela cuidava daquelas pessoas, mesmo perseguindo, e aí surgia exatamente o conflito. Vocês, cristãos, nos amam,
cuidam de nós, sabendo que muitos de nós perseguem vocês. Jesus não chamou para fazer uma guerra, né? Jesus chamou para amar. Exatamente. E a partir disso é que gera curiosidade. Então, me fala um pouco sobre o seu Deus. A gente visitou casa de muçulmanos que estavam recebendo estudo bíblico. Uau. Mas se a igreja começasse a rejeitar e sabe, esse tipo de atitude, isso não ia acontecer. Então, o testemunho da igreja, em muitos lugares, faz com que muçulmanos tenham curiosidade de conhecer mais sobre a fé e a Bíblia, né, o livro dos cristãos. Isso realmente é algo muito interessante. É isso aí, nós estamos aqui com o Willy Menezes, aí, coordenador diário do Missão Portas Abertas. Então você ouviu, você que gosta aí, eu falo com meus jovens também, quem tá ouvindo, você que gosta às vezes de sentar ali o pau no Facebook contra uma outra etnia, não é por aí que você vai conseguir fazer isso, gente. É justamente demonstrando esse amor que Deus tem que eles vão começar a ficar doidos da cabeça, né? Que Deus é esse que vocês servem aí, que a gente bate e vocês ainda não nos amam ainda, não tem explicação, e é assim que funciona, né, cara? E a gente, esse é o nosso problema às vezes aqui no Brasil, esse discurso de ódio, de querer ir para tentar convencer as pessoas com o nosso argumento, quando Jesus falou que é o Espírito Santo dele que convence, e é no amor que a gente vai conseguir trazer essas pessoas a entender quem realmente Cristo é. Isso é uma grande lição. E olha que quando a gente fala dessa realidade de perseguição, é o risco de vida que está iminente lá. Não né? É o cara assim, ele me olhou torto, ele não me falou comigo lá, porque ele... Não é perseguição assim, não. É a tua vida que está na reta ali, né? Não é sério o negócio. Muito show, Willy. Isso aí, eu vi ali o cara falando, um senhorzinho, um vídeo do YouTube mesmo, e até eu quero tentar reproduzir ali depois para o pessoal ouvir, porque me falou assim, porque ele começou a dizer assim, a mulher me abandonou com o filho, eu perdi as minhas posses, e eu fiquei me perguntando, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu fui entender que a perseguição é algo, como tu falou, né, que Jesus passou, e que o que ele morreu, por ele ter morrido, foi por minha culpa, foi pelos meus pecados. Então assim, cara, eu vi, e era um senhor simples ali, assim, tu via assim que era alguém bem simples, e ele conseguiu entender toda a mensagem da cruz e entender o porquê que valia a pena servir a Cristo. Não é talvez pelas bênçãos que ele ia receber, é porque Cristo morreu na cruz para salvar ele, cara. Isso eu achei assim, cara, eu olhei já umas 3 vezes aquele vídeo, assim, porque é muito forte, assim, a lição do que ele dá. É sempre uma experiência muito profunda. Ele dá um né? banho muito teólogo, assim, muito conhecedor da Bíblia, porque ele conseguiu entender assim, cara, não precisa discutir mais com ele, já matou a charada do que quer e por isso que ele segue a Cristo, cara. Olha, fantástico. Isso chega a constranger a gente. É verdade. E outra coisa que eu queria falar contigo, que você nos contasse um pouco, a gente comentou antes sobre oração, e eu vi também um vídeo no Portas Abertas, e ela falou toda a situação que ela passava na África também, cara, e no final ela falou assim, orem, o que nós queremos é que vocês orem para que a nossa fé seja fortalecida. Ô William, como é que é esse trabalho assim do apoio? Porque eu vejo assim, em muitos vídeos que eu vejo, a oração principal que eles pedem assim, orem por nós para que nossa fé seja fortalecida. Às vezes o foco da oração, obviamente a gente ora por isso, às vezes nem é tanto cessar a perseguição, mas é justamente interceder para que essas pessoas permaneçam firmes com toda essa hostilidade. Como é que é esse trabalho da oração, da intercessão, desse apoio, para que esses cristãos, mesmo depois de convertidos, eles não venham olhar para trás e desistir, continuar firme e seguindo, encarando as perseguições que acabam vindo de um modo ou de outro depois da conversão? Não, isso é fundamental. Quando a gente pensa, né, nessa questão da igreja perseguida, vê tanto sofrimento, tantos desafios acontecendo, a gente pode ter certeza de que eles só podem permanecer firmes na graça de Deus, por meio, né, do fortalecimento que vem do Senhor. E a oração, de fato, é pedido desses irmãos. Quando a gente pergunta, o que nós podemos fazer por vocês? Né? Eles sempre respondem, orem por nós. O segundo pedido é por Bíblias, que eles geralmente fazem, por treinamento, que são 2 coisas também que a gente faz, mas por ser a oração, o primeiro pedido deles, quando a gente visita as igrejas, quando a gente fala em qualquer lugar, o nosso primeiro pedido também deve ser aquilo que eles pedem, orem por nós. E como você falou, na maioria das vezes, não é para que a perseguição acabe, não é para que eu ganhe um carro, não é para que eu faça isso ou aquilo, é simplesmente
para que eles possam permanecer firmes em Cristo, sabe? E a gente já teve diversas experiências, né, com irmãos nossos com relação a isso, e a gente vê, a gente tem um caso que aconteceu no Chibok, na Nigéria, quando 276 meninas foram sequestradas, né, pelo Boko Haram. Quantas meninas? E 276 meninas. Nossa. 14. E elas foram sequestradas porque eram cristãs, sabe? E de lá para cá, graças a Deus, muitas já voltaram, mas outras ainda estão presas. 112 garotas, a gente não tem nenhuma informação do que aconteceu com elas. E um dos pais, a Portas Abertas, foi fazer um treinamento, um aconselhamento bíblico com os pais dessas crianças, né? Porque com um trauma desse é um grande desafio. E um dos pais, nesse momento, ele simplesmente chegou dizendo pra gente o seguinte, ele falou, olha, nós só podemos permanecer firmes porque sabemos que vocês estão orando por nós. Nós só podemos permanecer firmes porque sabemos que vocês estão orando por nós. Então, e quantos lugares do mundo, né? A gente está falando aí do tema de cristãos ex-muçulmanos, mas quando a gente vai para a Coreia do Norte, por exemplo, esse também é o pedido desses irmãos. Quando a gente vai para a América Latina, é o principal pedido dos nossos irmãos, sabe? Então... havia a nossa responsabilidade, né? De estarmos orando, eles contam muito para a nossa oração, né? Exatamente. Você que está nos ouvindo, você pode fazer isso em qualquer lugar, em qualquer horário. A gente só não pode deixar de fazer. E tu mencionou a Coreia do Norte, eu queria também, não é o tema do dia, mas eu queria que tu mencionasse, porque a Coreia do Norte, ela faz muitos anos, que eu lembro, acho que praticamente todo ano ela está no topo da perseguição, e ela é uma perseguição, de certa forma, um pouco diferente do que o muçulmano vive, né? Um outro contexto de perseguição e muito severa, né? Algo, assim, realmente impactante, tu vê nos testemunhos lá, algo assim que quase não dá para acreditar que isso está existindo. Desde que a lista mundial da perseguição ela foi criada, a Coreia do Norte está ali no número 1, né, no ranking. A lista ela tem essa posição numerando aí os níveis de perseguição. Então a Coreia do Norte está sempre nessa classificação, na liderança. E a perseguição de lá, diferentemente de países de maioria muçulmana, é a perseguição que vem por meio do governo, do Estado, né? A Coreia do Norte, só para o pessoal entender um pouco melhor, antes era somente uma Coreia, né? Depois da Segunda Guerra Mundial se dividiu, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Coreia do Sul recebeu apoio de alguns países. Hoje há liberdade e igrejas grandíssimas lá na Coreia do Sul. Mas a Coreia do Norte, ao contrário... É um grande oposto, né? O Norte e o Sul, né? Exatamente, lado a lado ali. E a Coreia do Norte, ao contrário, ela recebeu apoio de países ali da antiga União Soviética. E aí o seu fundador criou uma ideologia. Ele não simplesmente adotou um sistema de governo qualquer, ele criou uma ideologia própria. E nessa ideologia, todo norte-coreano precisa não somente prestar reverência, mas total fidelidade aos membros da família, que a gente chama da família Kim, né, que é Kim Jong-un, Kim Jong-il e Kim Il-sung. Esses três. Hoje, aquele que governa a Coreia do Norte, você já deve ter visto aí pela internet, pela televisão, ele é o neto do fundador, né? Então foi passando aí de pai para filho, e pra você ter ideia, tem estátuas ali deles de mais de 25 metros de altura, né? E todo norte-coreano ele precisa prestar reverência e fidelidade. A gente lembra muito aí da história de Daniel, né, e seus amigos. Hoje isso tem acontecido. E o pior, né, não somente isso, quando um cristão é encontrado, quando uma Bíblia é encontrada na casa de alguém, sabe, é completamente proibido declarar fé ali na Coreia do Norte. Quando isso acontece, eles são denunciados, às vezes pelos próprios filhos, viu? Pelos próprios filhos, pelos próprios membros da família, pelo pai, pela esposa, eles são denunciados, porque eles aprendem desde a escola a prestar fidelidade ao governo, ao Estado. É, né? Verdade, William, que às vezes na escola as professoras chegam a perguntar para a criança se eles não viram um livro preto em casa, uma coisa assim.
Sim, sim, isso acontece bastante. A gente tem, inclusive, uma das histórias que a gente fez um vídeo, né, por ser uma história forte, que é algo bem, exatamente nesse sentido, viu, Michael? Talvez foi daí que eu já falei que eu lembrei disso aí, então, de certo. Eu acho que eu assisti o vídeo assim. Isso, exatamente. O pessoal que está nos ouvindo entender, uma professora, ela simplesmente chega, faz um desafio como se fosse uma gincana, né, para as crianças. E criança sabe como é que é, fica eufórica, animada. E a pergunta da professora era se vocês encontraram um livro de capa preta, que é exatamente a Bíblia. Ninguém precisa nomear. Um livro de capa preta ali na Coreia do Norte significa isso, que é um livro perigoso também, como outras pessoas chamam. E aí as crianças saíram, uma das garotas aí que a gente nomeou de E1, foi para sua casa porque ela lembrava que os seus pais tinham esse livro de capa preta, mas não sabia que livro era. Por que ela não sabia? Porque os seus pais tinham medo de falar para ela. Porque as crianças são ensinadas a denunciar. E o que aconteceu? Ela levou para a escola depois de um tempo, procurando, e quando chegou na escola, entregou ali para a professora e para a direção da escola. E quando a gente fala de escola, professor, diretor, a gente está falando, todas essas pessoas são membros do governo. Né? As escolas, tudo ali que para funcionar são de propriedade do governo. Então eles servem ao governo. E aí, por conta disso, os pais daquela garota foram presos, porque eram cristãos. E o que acontece muitas vezes eles são enviados para campos de trabalho forçados. Essa é a pior parte. Hoje a Coreia do Norte... A fornalha ardente deles lá é o campo forçado, na verdade. Exatamente. Hoje na Coreia do Norte existem vários campos de trabalho forçados com mais de 50 mil cristãos presos. Mais de 50 mil cristãos presos hoje em campos de trabalho forçados na Coreia do Norte, simplesmente por causa da sua fé, ou porque foram encontrados cultuando a Deus com uma, duas pessoas, ou porque foram encontrados com uma Bíblia, né? Ou porque alguém desconfiou que era um cristão e isso foi suficiente. Então, é um grande desafio. Nós precisamos orar também pelos cristãos ali na Coreia do Norte. Duas lições, né, Will, que eu tiro aqui. É o nosso papel de interceder e conhecer essa realidade, e de nos agradecer a Deus, porque Ele nos dá uma graça muito maior aqui de viver. E às vezes eu creio que aquilo que Cristo fala, a quem muito dá, quem muito é dado, muito vai ser cobrado. E a igreja brasileira e da ocidental vai ser muito cobrada, porque nós não temos uma liberdade de anunciar o evangelho que eles não têm. Então nós deveríamos estar anos-luz na frente deles anunciando a palavra de Deus, né? E às vezes a gente está negligenciando o período de graça que Deus está nos dando de liberdade. Então, assim, duas lições. É conhecer a realidade para interceder e valorizar enquanto a gente tem essa liberdade de anunciar a palavra e poder pregar. Essa é uma lição que a gente sempre leva com a gente mesmo que fala sobre a igreja perseguida, todo mundo que ouve, porque é inevitável, né? Quando a gente ouve falar sobre essa situação, é inevitável a gente pensar no que a gente está vivendo, né? Nas oportunidades que a gente às vezes perde, na negligência que a gente tem. Então, nós automaticamente somos confrontados quando a gente ouve sobre a igreja perseguida. Uma das irmãs que ficou presa aí num container de metal na Eritreia durante alguns anos, e ela tem uma frase que é a Ellen, né? Ellen Berrani, isso. Ela teve, a Fernanda Brum trouxe ela aqui no Brasil, acabou muita gente conhecendo. Acho que talvez eu conheci o Portas Abertas, foi nessa história da Fernanda Brum. Não sei se não foi isso que eu acabei conhecendo. Pode ter sido, exatamente. Ela tem uma frase, ela diz o seguinte: ela era cantora, e foi por conta das suas músicas que ela foi presa, e as músicas falavam sobre Jesus, né? Então ela ficou presa no container de metal na Eritreia, e graças a Deus Deus providenciou a liberdade dela, a libertação dela depois de um tempo. E numa frase do livro ela diz o seguinte: se eu pude cantar enquanto estava presa, imagine o que vocês podem fazer para a glória de Deus estando em liberdade. Nossa, gente. Vai, a gente dá um tapa na nossa cara, cara, tá louco aí. Eu já fico com vergonha de ver uma frase dessa. A gente sempre fica constrangido, porque só a graça de Deus, viu? E William, eu queria ver se eu até nem pedi para te apresentar muito, porque eu entendo ali que a questão de vocês, pelo trabalho que vocês têm aí, pela questão de exposição, mas se puder talvez nos compartilhar talvez alguma experiência que tu pôde ter vivido nessas tuas caminhadas, em missões, que tu possa compartilhar com nós, pra gente
poder sim ouvir de alguém que viveu, de certa forma, até na pele um pouco e viveu isso aí, né? A gente conhece de ouvir falar, mas tu conhece porque tu viveu isso, né? Se puder compartilhar alguma experiência que tu considera talvez aí bacana pra gente conhecer. Não, legal. Bom, uma das experiências, assim, eu acho que mais marcantes aí para mim foi um trabalho que a gente fez no Oriente Médio, né, em um dos países onde há maioria muçulmana, onde há perseguição e onde o sistema de lei também ele é baseado no Alcorão, né? Em muitos desses países, quando a gente fala de perseguição, a gente tem aí que estar atento que o Alcorão, que é o livro sagrado deles, né, dos muçulmanos, ele é que dirige as leis são baseadas no Alcorão. E com toda essa guerra, né, que tem acontecido e que aconteceu já um pouco mais antes aí, a partir de 2011, muita gente muitos refugiados, tanto do Iraque quanto da Síria, né, e isso todo mundo ouviu alguns anos atrás. A gente teve a oportunidade de trabalhar com essas pessoas, tanto cristãos quanto muçulmanos. E uma das experiências que eu guardo até hoje, que é uma experiência graciosa, foi quando nós estávamos lá, a gente fez um trabalho com cerca de 60, 70 famílias muçulmanas. E ali todos os homens, né, vestidos com aqueles trajes, as mulheres cobertas até os olhos, né, só os olhos ali para fora, e com as crianças. A gente trabalhou o dia inteiro praticamente com as crianças dela, e duas coisas marcantes. No final do dia, uma senhora muçulmana, ela chegou para a gente e falou o seguinte: a gente estava trabalhando pela igreja local, mas em um anexo, né? Não era exatamente dentro de uma igreja, e aqueles muçulmanos estavam ali sentados. Essa senhora chegou para a gente e falou o seguinte: olha, eu nunca tinha pisado numa igreja na minha vida. Embora não fosse a igreja, era um anexo, né, de uma igreja. Ela falou, mesmo assim eles não pisariam em condições normais. Mas por conta de toda essa guerra, eles também ficaram vulneráveis. E ela falou, eu nunca pisei numa igreja em toda a minha vida. A senhora já há 60 anos. Mas eu vi como vocês cuidaram tão bem dos nossos filhos e das nossas crianças. E aí ela concluiu, e eu quero trazer eles em todas as outras programações que vocês tiverem daqui para frente. Nossa, que bacana. Ela falou desse jeito, assim. E aquilo ali foi algo marcante pra gente. E nesse mesmo dia, era proibida a distribuição de Bíblias, né? Isso era algo que poderia comprometer muito os cristãos ali. Mas o que a gente fez? A gente colocou uma mesa disponível em um local não muito visível, colocou uma plaquinha ali, né, com a seguinte frase: enchemos de Bíblias e colocamos uma placa. E a placa estava escrito que as Bíblias eram de graça. Maicon, quando foi no final do dia, não tinha mais uma Bíblia em cima daquela mesa. Nossa, gente. Aqueles muçulmanos, eles pegaram, guardaram as Bíblias, tomaram para si, e aquilo foi literalmente um milagre de Deus, sabe? A gente presenciar aquilo, o muçulmano tomando a palavra de Deus, e não é simplesmente isso. O pessoal pode falar, mas tal, que tem a ver? Primeiro, é uma religião que, para eles são consideram os cristãos como impuros, como imundos. E muitos deles como quem não merece nem a vida. E a segunda coisa é que o seguinte, um muçulmano portando uma Bíblia, ele pode ser denunciado, ele pode ser pego, ele está colocando a vida dele em risco também, né, por uma religião que ele nem conhece tão bem, que ele está começando a conhecer. Então, foram milagres que a gente pôde presenciar, e a gente sabe que a palavra de Deus não volta vazia, né? Deus, ele faz a sua obra e tem salvado pessoas, né? Então, é muito bom poder ver, mesmo diante de tamanho desafio, no meio do caos, né? A gente esteve ali presente num campo de refugiados, bem na fronteira da Síria com a Jordânia, e a gente pôde ver o caos que é viver numa situação como essa. Só que mesmo em meio ao caos, né, Deus ele está salvando pessoas e chamando para si. Isso que é o incrível, né? Mesmo com toda a perseguição, assim, toda essa situação, o número de cristãos sempre aumenta, né? E a palavra de Deus continua perpetuando e ninguém realmente
consegue calar essa voz, né? Não importa a perseguição, matando, trabalho forçado, a família abandonando, a palavra de Deus ela continua encontrando corações ali sedentos. Então, assim, é realmente uma obra do Espírito Santo e que a gente sem palavras para dizer assim, o que Deus faz, né? Mesmo em meio a tudo isso, né? Realmente a palavra de Deus ela não volta vazia. É muito grandioso, é além, né, do que a gente geralmente vê, do que a gente está acostumado a lidar, né? É uma coisa muito que ela não tem limite, ela não tem barreira, né? A palavra de Deus, Paulo mesmo diz, ela não está presa, ela não fica aprisionada, e quando a gente pensa no próprio Deus, não tem como sondar, muito pelo contrário. Deus, ele está trabalhando no mundo, mesmo em meio a tanta perseguição. Quando a gente pensa aí em cristãos em prisões mesmo, viu? Hoje mesmo, hoje pela manhã eu li no nosso devocional aqui em casa, isso aqui também não estava nem na nossa conversa, mas você tocou nesse assunto que é muito, muito interessante. O devocional falava de uma cristã que estava presa, né, numa prisão e era torturada ali. E ela não tinha oportunidade de falar de Jesus para ninguém. E ela chegou para o guarda, né, para o soldado que ficava ali vigiando a cela e perguntou: você não tem nenhum trabalho duro para me dar, para que eu possa fazer? Ele olhou com desdém para ela, né, e meio que assim, o que está acontecendo, né? Mas ele falou: olha, as celas estão todas sujas. E aí tinha dejetos, tinha todo tipo de sujeira, muitos presos ali. E é o tipo de lugar, um ambiente que não é bem tratado, né? E aí o que ela fez? Ela simplesmente começou a limpar. Ela entrava nas celas e começou a limpar. Só que quando ela entrava, ela relata o seguinte, que ela olhava as pessoas já sem afeição, com um semblante completamente caído, porque eles não eram tratados como humanos. E, cara, o que mais me impressionou é que é uma mulher muito sábia, né? Ela chegou e ela pediu isso exatamente para poder ter a oportunidade de fazer duas coisas. Ao mesmo tempo limpar aquele ambiente, mas falar sobre Jesus Cristo. E muitos presos se converteram. Enquanto ela limpava, ela pregava o semblante daquelas pessoas. Imagina só, você numa prisão onde você é considerado um animal, onde ninguém mais se importa. E aí ela já acabada, né, o seu físico já desgastado, e ela pediu esse tipo de trabalho, mas ela estava visando algo muito maior. E ela chegar e simplesmente falar de um amor maior, falar sobre Deus, né, falar sobre a salvação. E aí ela compartilhou, né, nesse testemunho. Muitas pessoas se converteram ali. Então sem palavras mesmo. Muito bacana, realmente. Só é para se refletir. É isso aí, gente. Estamos aí na Rádio Web TK Gospel com o William Menezes aí, trabalha no Missão Portas Abertas, aí é uma grande alegria estar conversando com ele. E William, até na nossa conversa muitas vezes a gente mencionou alguma coisa, mas até para te lembrar que quem quiser pode colaborar com Missão Portas Abertas, tem uma revista que você pode assinar e receber as informações da missão. E eu queria que tu falasse algumas coisas assim, o que a Missão Portas Abertas realmente, qual é o trabalho que ela faz efetivamente aí, até para quem daqui a pouco quiser se interessar e poder colaborar, assinar a revista e conhecer qual é o trabalho atualmente que a Missão Portas Abertas vai fazendo aí e como ele auxilia esses cristãos perseguidos, tanto os muçulmanos, a grande maior parte, como tantos outros aí pelo mundo. Legal. Bom, você que está nos ouvindo e tem interesse, né, quer saber mais sobre a Portas Abertas, o nosso trabalho, eu diria que o primeiro caminho é o nosso site, e é fácil de você memorizar, você pode anotar, portasabertas.org.br. Lá você vai ter acesso a muito material, mas eu gostaria de falar exatamente sobre a revista, né, que o Maicon tocou nesse assunto. Nós temos uma revista mensal, é uma revista que ela todos os meses a gente publica ela, envia para os nossos parceiros ao redor do Brasil, que fala mais sobre a vida dos cristãos perseguidos. Todos os meses a gente tem algum tipo de projeto atuando, e a gente coloca nessa revista. A gente tem um calendário de oração também disponível nessa revista. Então, se você quiser assinar essa revista, a gente faz uma sugestão de uma única doação de R$39. Você não precisa todos os meses, né, doar esses R$39. No momento que você faz o seu cadastro,
isso é opcional, né? Se você quiser assinar, você faz essa doação de R$ 39 e já tem garantido aí a revista durante um ano, né? Todos os meses, falando mais sobre os cristãos perseguidos. Então, essa é a ferramenta, é uma das principais ferramentas que a gente tem, que vai direcionar você para diversos trabalhos que a gente tem. Hoje, a Portas Abertas, nós temos algumas frentes, né, de trabalho. A distribuição de Bíblias, né, de literatura cristã, foi como começou e a gente continua fazendo isso, tá? Uma outra área que a gente tem trabalhado muito é na área de treinamento de líderes, né, ao redor do mundo, e também na área de alfabetização, né, locais onde, em países muçulmanos, por exemplo, onde a mulher, né, que é uma ex-muçulmana, uma cristã ex-muçulmana, ela não pode estudar. E às vezes, por ser mulher, simplesmente já não pode ter acesso à educação. Então a gente trabalha com esse tipo de alfabetização de crianças também, ações institucionais de maneira geral, consultoria jurídica, pesquisa, o fato de ajudar cristãos que não têm esse tipo de apoio, um cristão que está preso e precisa de algum tipo de ajuda nesse sentido. Ajuda socioeconômica é algo que a gente tem desenvolvido bastante também. E tudo isso se revela de várias formas, né, em várias frentes ao redor do mundo. O que a gente geralmente faz? Né? Onde há cristão perseguido, onde há necessidade, a Portas Abertas ouve o que eles estão passando, ouve as necessidades desses irmãos e, a partir disso, planeja ações para ajudar essas pessoas, né? E aí, dentro dessas principais frentes, mas cada lugar, eu diria aí que tem uma necessidade específica, né? E em países de maioria muçulmana, quando a gente fala de cristãos ex-muçulmanos, a gente tem trabalhado muito na questão do treinamento, né, de cursos para pastores e líderes e para membros, né, da igreja de maneira geral, com o seguinte objetivo: como essas pessoas podem enfrentar biblicamente a perseguição. Perseverar. Então, isso é algo que a gente tem feito bastante. E você que está nos ouvindo, você pode participar de todos esses projetos, seja distribuição de escritura, seja de treinamento, alfabetização para crianças, enfim, tem muitos projetos disponíveis. E além de participar deles, você pode conhecer, você pode viajar com a gente também, pode fazer um contrabando de Bíblias, diria assim. Então, tem muitas oportunidades de envolvimento. E tudo isso você vai ficar sabendo aí por meio da nossa revista, por meio do nosso site. Isso aí, então é muito simples ali, não precisa nem decorar o site ali. Se você colocar no Dr. Google ali, né, Missão Portas Abertas ali, já é o primeiro link que vai aparecer, você já consegue acessar e conhecer tudo isso, né? Já se encaminhando para o final, William, mais uma vez agradecendo a tua participação, né? Lembrando que dia 13 de setembro agora temos o Domingo da Igreja Perseguida, a gente já falou antes, eu queria que tu reforçasse aí para quem quiser, né, participar, cadastrar a sua igreja, se envolver com esse trabalho aí. Repete de novo como é que é o processo aí para ficar bem gravado para quem quiser ir lá participar disso. Legal. Então, eu quero convidar mais uma vez você que está nos ouvindo. No dia 13 de setembro, nós iremos realizar aí o Domingo da Igreja Perseguida, que é basicamente um movimento de oração, um movimento nacional de oração em favor dos cristãos do mundo. Esse ano, o nosso tema, a gente vai falar sobre cristãos ex-muçulmanos. E para fazer o seu cadastro, você acessa o nosso site, portasabertas.org.br/DIP, e ali você tem um cadastro bem simples que você faz. Você cadastra a sua igreja, conversa com o seu pastor antes e faz o seu cadastro, e a partir de então você vai ter materiais disponíveis na área restrita, né, numa área que é disponível lá para você, material para você imprimir, PowerPoint, vídeos, trabalho com crianças, peças de teatro, tem muita coisa boa lá, os pedidos de oração também, estudos bíblicos, e tudo isso de maneira gratuita, tá? Então, você não tem desculpa para não se envolver, você pode acessar lá, dá tempo ainda. Se não puder no dia 13 de manhã, faz à noite, faz no dia 12, faz no fim de semana antes, depois. Então, só não deixa de fazer. É uma oportunidade muito boa. Leve isso para outras pessoas, compartilhe esse material aí também com muita gente para poder apoiar os nossos irmãos. É isso aí, então eu reforço, né? Já participei algumas vezes com os jovens, e a gente vê assim que
que eles ficam impactados assim, por uma realidade que muitas vezes realmente não conhecem, né? Vivem nesse mundo que está no Brasil aqui, onde a realidade é diferente, e é muito bom às vezes impactar a igreja com essa realidade, tanto para, como a gente falou antes, valorizar a nossa liberdade, como também te aprender a interceder, porque são irmãos nossos que estão lá dando a vida por seguir a Cristo, e eles merecem, precisam da nossa intercessão. É muito bacana. Então, mais uma vez agradecer, chegamos no final aí acho que tinha muito mais coisas se quisesse ficar aí falando, conversando, contando experiência, a gente ia longe, mas eu acho Com certeza. Espero que seja a primeira vez de muitos aí que a gente possa ter, quem sabe um dia pessoalmente aqui na região do Rio Grande do Sul, podermos contar com sua presença e trocarmos em mais experiência, mas já fico muito grato aí por essa 1 hora quase que a gente está conversando aí, tenho certeza que muita gente aí vai gostar e está gostando desse trabalho que a gente está fazendo, e o mais legal, né, é trazer muitas pessoas que eu sei que com certeza estão tomando conhecimento agora do Missão Portas Abertas e tomando essa realidade, e talvez aí vão começar mais gente aí por intercessão, mais gente talvez ajudando, colaborando e fazendo essa obra nunca, né, aquilo que o irmão André, há muitos anos atrás, quantos anos faz que ele começou Portas Abertas, mesmo falou? 65. 65 anos aí ele vai continuar, mesmo após sua morte, o seu legado vai permanecer, isso é muito bacana. Então, mais uma vez, muito obrigado. E para encerrar, eu queria que você deixasse, talvez agora livre, uma mensagem, algum recado que você quiser deixar para nossos ouvintes aí, para deixar guardado e ficar refletindo nesse final de noite aí. Legal, obrigado, Maicon, obrigado a todos vocês que ficaram aí com a gente até esse momento. Passou bastante rápido, foi um tempo muito bom. E eu louvo a Deus por essa iniciativa, que vocês também compartilhem mais sobre isso, né, com outros irmãos. Quando a gente fala dessa realidade da igreja perseguida, uma coisa que me chama bastante atenção, e aí eu queria deixar isso para que a gente refletisse brevemente, no poder e na soberania de Deus. Se a gente pensa em igreja perseguida, algumas pessoas logo vão pensar morte e sofrimento. Óbvio, isso acontece, né? Mas a soberania e o poder de Deus é tão presente em cada um desses países, na vida dos nossos irmãos, que ele é glorificado mesmo em meio à perseguição. Quando a gente lembra de Atos capítulo 9, que Saulo, né, ele ia perseguir os cristãos em Damasco, e Jesus Cristo aparece para ele e faz a pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, ele ia perseguir as pessoas, mas Cristo foi e assumiu essa responsabilidade, né? Foi até ele, né? E tem a ver comigo, como se ele dissesse assim. E isso mostra o cuidado de Cristo com o seu corpo. Mostra o cuidado de Jesus com o seu corpo. Então, mesmo em meio à perseguição, Cristo, ele tem cuidado da sua igreja. E ele tem cuidado também de nós, porque o cuidado dele não tem a ver se a igreja é perseguida ou não, tem a ver com o fato de ser parte do corpo. Então, se você é parte do corpo de Cristo, pode ter certeza de que ele tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa vida, tem cuidado dos nossos irmãos. Então, a gente nada mais do que confiar nas mãos do Senhor, entregar as nossas vidas a ele, que com certeza, como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, ele diz, versículo 16, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem elas são temporais, são passageiras, as que se não veem são eternas. Então, que o nosso coração e os nossos olhos estejam fixos, né, naquilo que é eterno, né, naquilo que Cristo nos prometeu, e não nessas coisas passageiras. É verdade, muito bacana, realmente, leve e momentânea, tudo que Paulo passou é leve e momentâneo, né? Então a gente reclama de muita coisa. Imagina só. Então, assim, muito obrigado, Willi, pela sua participação, né, fica nosso convite já a pensar numa próxima oportunidade, podemos conversar mais um pouco aí. Com certeza. Deus possa abençoar muito sua vida e todo o trabalho do Missão Portas Abertas. Amém. Obrigado, Maicon. Obrigado a todo o pessoal aí da Rádio TK Gospel e todos os ouvintes que nos acompanharam até agora. Que Deus abençoe grandemente todos vocês. Amém.
É isso aí, você ouviu aí a entrevista com o Willy Menezes do Missão Portas Abertas, né? Uma baita de uma entrevista, uma conversa muito tocante aí. Mais uma vez agradecendo aí o Missão Portas Abertas, ao Willy Menezes pela disponibilidade de estar conversando conosco, de passar e compartilhar toda a sua experiência com nós. E como ele falou, esse domingo então tem o Domingo da Igreja Perseguida. Se você quiser participar, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho Missão Portas Abertas, conhecer o trabalho da Igreja Perseguida, né? Vá lá no site de Missão Portas Abertas, que você vai ter um material, se inscreva à sua igreja, né? Conheça todo o trabalho, se você quiser ajudar. É uma ótima ferramenta para você tomar conhecimento dessa realidade no restante do mundo, né? Semana que vem estaremos de novo nesse mesmo horário aqui, comentando ainda sobre a Igreja Perseguida, falando mais algumas coisas, fazendo notícias do que realmente acontece. Mas se você talvez chegou pela metade da entrevista, chegou talvez já no finalzinho do programa, não se preocupe, ali no nosso Facebook, na Rádio TK Gospel, você pode ouvir novamente essa entrevista, você pode ouvir novamente tudo que foi falado, e eu já aconselho, é algo para se ouvir novamente, mesmo que você ouviu desde o começo, é algo que vale a pena você rever e ouvir ela novamente. Ou se você quiser mandar para alguém, ela está ali na página do Facebook, você pode ouvir ela na íntegra ou compartilhar com alguém que não tem ouvido, tá? Então, muito obrigado você que esteve conosco aí até agora às 11h05, participando, né, ouvindo e aprendendo dessa realidade. Se você não conhecia, agora você está conhecendo. Se você já conhecia aí, novamente refletindo sobre essa realidade, que é infelizmente assim que acontece em muitos lugares do mundo, né? Cristãos são perseguidos simplesmente por causa de Cristo, é por causa do nome dele que a fé, que as pessoas são perseguidas, mas ele tem sustentado a sua igreja por todo esse tempo, não importam as perseguições. Muito obrigado. Amanhã então nós estamos aí às 6 horas com o programa Roda de Galpão, meio-dia com o programa Hora da Informação, à noite às 9 horas tem o programa Vida Triunfante e às 10 horas o Momento de Louvor. Então fique ligadinho na nossa programação da rádio. A gente agradece a participação e mais uma vez agradecendo ao Willy Menezes, Missão Portas Abertas, pela disponibilidade de estar conosco aí. E domingo, dia 13, Domingo da Igreja Perseguida. Não apenas esse domingo, mas sempre que a gente possa orar, interceder e lembrar que muitos são mortos por causa da fé. Então valorizemos aí a liberdade que temos em Cristo Jesus nesse país. Uma boa noite para você e que Deus possa abençoar a sua vida cada dia mais.